Olá pessoal, olá, tudo bem? Como é que tá essa força? Tudo aí, beleza? Estamos à frente da disciplina Ética e Educação. Eu considero a educação como uma viagem consciente, uma viagem planejada, uma viagem que sai de um lugar específico para um lugar específico também. E eu tenho certeza que nós saímos de algum lugar. E o lugar de onde nós saímos é o nível de conhecimento que tínhamos a respeito de um determinado assunto. E aquilo que nós desejamos, que nós vislumbramos, é o lugar para onde nós queremos chegar. E entre o lugar onde nós estamos e o lugar onde nós queremos chegar estão as estratégias. Se a gente vai de carro, vai de avião, se vamos levar determinados tipos de bagagem, se vamos precisar de algumas pessoas para prosseguir a nossa viagem, entre outras coisas. Então, ética e educação. Hoje nós trabalharemos, veja só, revisite aí o conteúdo. Eu quero, em primeiro lugar, reapresentar para vocês os objetivos que nós estipulamos em nossa disciplina, né? Para que a gente possa saber para onde nós estamos querendo ir. E a nossa própria aula é o GPS, é a viagem, são os recursos, são as metodologias para que nós possamos realmente chegar nesse lugar. Hoje é o dia de aplicar. Hoje é o dia de você compreender a ética profissional do pedagogo, beleza? Então vamos prosseguir. Nossa disciplina, está com esses objetivos aqui propostos. Primeiro, reconhecer os fundamentos éticos do agir humano com a educação e a diferença entre moral e ética. E cada vez aqui dentro da disciplina a gente vai estar falando de moral, de ética, e você vai diferenciando e vendo também as relações entre esses dois conceitos. É interessante também que nós possamos diferenciar as diferentes formas, eu fui redundante de propósito, diferenciar as diferentes formas de agir com ética, tá certo? Diferenciar as diferentes formas de agir com ética. E terceiro, criar as estratégias assertivas da prática educativa na perspectiva ética. Então é o que nós vamos fazer hoje aqui, criar estratégias assertivas da prática educativa na perspectiva ética. Você como pedagogo, como é que você pode atuar com ética? Que tipos de habilidades, conhecimentos, recursos você precisa reunir para realmente viver na sua profissão com ética, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu quero começar com a ideia de competência, né? Competência. De acordo com Machado, porque nós vamos falar de competência ética, né? Não tem como você agir sem você reunir competência para agir com ética. Eu vou falar de competência ética, tá certo? E competência não é um conceito abstrato. Competência reúne conhecimento, habilidade e aplicação, atitude, né? Então, de acordo com Machado, a concepção de competência se define a partir de elementos fundamentais além da pessoalidade. Quer dizer, a pessoalidade é um dos elementos. Só quem pode ser competente é uma pessoa. Mas essa pessoa, ela é competente em um lugar específico, ela é competente em um âmbito, ela é competente em um contexto. Então você precisa de um contexto, de um lugar para aplicar. Por exemplo, um pedagogo, ele reúne habilidades, ele reúne conhecimentos, ele tem uma formação e ele precisa de um âmbito. Digamos, ele vai atuar na educação infantil. Aí é um conceito, é um contexto. Mais especificamente, numa turma de 20 alunos na creche fulano de tal, né? E tem um âmbito ali. E naquele âmbito ele tem a possibilidade de estar aplicando a sua competência. Claro, habilidades. Se ele tem um âmbito, ele precisa reunir as habilidades. Veja, pessoa, âmbito e habilidades. Além da habilidade, não é só o fato de você ter habilidade que você necessariamente vai fazer aquilo que você sabe fazer. Se você reúne um conjunto de aptidões,
não quer dizer necessariamente que você vá atuar de acordo com aquelas aptidões. Então, associada às habilidades vem a mobilização de saberes e a contextualização. Quer dizer, você se mobiliza a fazer, tá certo? Então, vamos aqui novamente rever. Então, a competência precisa de uma pessoa, precisa de um lugar específico, de um âmbito, precisa de habilidades e precisa que a pessoa aplique essas habilidades, ou seja, ela se mobilize a fazer. Bem, vamos falar de cada um. A personalidade. Personalidade é a pessoa, né? Uma máquina não pode ser competente, um celular não é competente, um semáforo não é competente, um cachorro, um papagaio. Competente é uma pessoa. Segundo, âmbito. O lugar, o contexto, né? Onde você vai atuar, o espaço, né? Mobilização. O profissional, além de ter o âmbito, ele precisa também se mobilizar a fazer. Bem, vamos lá. Hoje nós vamos falar, portanto, dentro dessa parte da mobilização, porque o profissional precisa falar de ética profissional, né? Veja só nossa linha de pensamento. O profissional, ele tem que ser competente, reunir competências, e competente é uma pessoa que tem habilidades, que age em um contexto específico, que realmente faz, né? Que ele realmente aplica aquilo que ele conhece. Ética profissional. Se nós considerarmos a ética como a reflexão sobre a conduta humana, que leva à fundamentação de princípios orientadores, a ética profissional poderá considerar-se a transposição desses princípios para situações profissionais. Então, o que é que a ética é? Se a ética é uma reflexão sobre a nossa conduta, a ética profissional é a aplicação dessa reflexão. Nós sabemos o que temos que fazer e aí nós fazemos, porque aquilo é para o bem comum, porque aquilo é para o desenvolvimento e porque aquilo está relacionado ao que o meu público, a minha audiência espera da minha atuação. Toda profissão tem uma demanda específica e o pedagogo tem a demanda da educação em si, a prática educativa, né, que já é demandada pela prática social. Ora, você pega crianças que não sabem ler, você pega crianças que têm comportamentos diversos. Sua atuação como profissional, já já a gente vai aprofundar sobre isso. O profissional ético precisa reunir estética, precisa reunir facetas, precisa reunir metodologias, precisa reunir habilidades, atividades para que ele possa atender aquela demanda. Seu trabalho já é uma demanda. Ah, mas meus alunos dão trabalho, mas meus alunos, quem já atuar, né, claro. Os alunos não querem nada e os alunos não sei o que, etc. Tal. Tudo isso é a demanda para você atuar. Se existe o profissional que você é para que você possa interferir nas demandas existentes. Então, a ética profissional é a transposição dos princípios que você aprende sobre sua profissão, dos princípios, dos valores, das práticas, dos conceitos, a aplicação desses princípios em situações profissionais. Seja conteúdo, seja habilidade, seja atividade, sempre com vistas o bem comum da coletividade. Ética profissional. A ética do ser humano considera vários aspectos, dentre eles destaca-se. Primeiro, a razão, né? A ética, ela está relacionada à razão humana, à forma de pensar. Então, nós pensamos no coletivo, aquilo é elegido coletivamente. Isso tem validação social, é importante para a sociedade. Segundo, a ética é importante para a dialogicidade, o diálogo. O que é isso? Então,
A ética, ela é importante para as relações interpessoais. Nós precisamos do que a gente chamamos do código de ética. Já pensou se nós não tivéssemos uma coisa que nos regulasse, né? Na profissão, por exemplo, já que a gente está dentro de um contexto, nós vamos fazer o que a gente quer aqui. Ah, vamos fazer o que a gente quer e tal, etc. Não. Nós não podemos fazer o que nós queremos. Existe o limite do outro, existe a expectativa do outro. E quando está se falando de uma profissão, a expectativa de um discente é aprender. A expectativa da família é de que aquele aluno receba conteúdo, ele receba orientações, ele receba instruções, né? E isso é um diálogo, tá certo? Valores positivos. A ética nos conduz à construção de valores positivos. É a prática dela que permite à sociedade se desenvolver, né? E também conduz à reflexão sobre a própria prática da ética e da moral. Ora, a moral muitas vezes está muito relacionada às questões religiosas, né? As questões de espiritualidade. E a ética, ela vai até fazer um questionamento com relação à nossa aplicação de valores morais. Porque se os valores morais dos quais nós estamos a defender, ele de uma certa forma vem a segregar algum tipo de segmento, a gente precisa repensar aquele valor moral. Por exemplo, se o meu valor religioso, ele muitas vezes provoca a segregação, o preconceito, e eu sou um profissional, já que a gente está falando do profissional de pedagogia, eu preciso repensar, e é a ética que faz com que eu venha repensar e refletir sobre valores morais, que eles são importantes, claro, né? Interessantíssimos. E acontece que a ética profissional especialmente vai considerar a coletividade, aquilo que vai promover o que o que a minha profissão propõe fazer. E você, como pedagogo, tem a proporção de desenvolver as pessoas que chegam até você. Vamos aprender um pouco a aplicar as diretrizes curriculares para você que é profissional de pedagogia. A gente fez uma visita nas diretrizes curriculares para os cursos de pedagogia para que nós pudéssemos aplicar a ética profissional. E aí nós visitamos esse documento e encontramos 5 referências a respeito da ética. E nós vamos mostrar para você aqui, para que nós possamos reunir condições de aplicação da ética na nossa profissão. Veja só, no artigo 3º é situada a ética, né, como um princípio a ser adotado no exercício da profissão e sugere que o pedagogo trabalhe com um repertório de informações e habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos. Você não pode privar os seus alunos, quando você estiver atuando como profissional, ou alunos ou demais clientes, audiências em suas atuações, você não pode privá-los da formação, da pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos. Cabe a nós reunirmos instrumentos de nos capacitarmos constantemente como forma de estarmos sendo o mais plural possível. Veja só, trabalhar com ética é ter esse repertório de informações e de habilidades. Tanto nós temos que ter os conhecimentos, como também as habilidades relacionadas a conhecimentos teóricos e práticos. Por exemplo, você é um professor do ensino fundamental. Vamos dar um exemplo de um professor de ensino fundamental. Quando você está a lecionar uma disciplina específica, por exemplo, de língua portuguesa,
Você, enquanto profissional, você precisa reunir uma pluralidade de conhecimentos. Além do mais, você tem que ter uma pegada de acolhida para estar recepcionando os conhecimentos ali existentes. Você é responsável, gente, a escola, ela é uma agência, nós elegemos socialmente a escola como uma agência formadora. Então, nós precisamos, enquanto pedagogos, fazer com que essa agência funcione. E ela só irá funcionar se nós, de fato, agirmos de forma prática para que ela funcione. E uma das formas de agir é você reunir conhecimentos teóricos e conhecimentos práticos. Se você está lecionando português, língua portuguesa, você vai apresentar o conteúdo, você vai apresentar o conhecimento, mas também você vai trabalhar práticas no sentido de aplicar aquele conhecimento. Isso é reunir habilidades teóricas e habilidades práticas. No artigo 5º do mesmo dispositivo, faz uma referência a você que é aluno de pedagogia, quando você se tornar um egresso, quando você se formar, necessário é, segundo esse artigo, que você venha atuar com ética. Olha só, já aqui está tratando mais da questão política. Lá, no artigo anterior que nós mencionamos, fala mais da questão prática, dos conteúdos, dos conhecimentos, a parte cognitiva. Aqui está falando mais da parte política. Cabe a você também atuar no compromisso de uma sociedade justa e equânime. Equânime, o que é o princípio da equidade? É quando você implementa ações e esforços no sentido de ser mais justo possível. Em uma linguagem popular. O mais justo possível. Quem está sendo segregado? Quem está sofrendo preconceito? Quem está sofrendo algum tipo de privação? Você é responsável, no espaço onde você atua, de promover a justiça ali. Com os recursos e possibilidades que você tem, claro, né? No artigo 6º, refere-se já à estrutura do curso de pedagogia, e para além de respeitar a diversidade nacional e a autonomia pedagógica das instituições, teria de aplicar as dimensões física, cognitiva, afetiva, estética, cultural, lúdica, artística, ética e biosocial em práticas educativas, ou seja, a ética adjetivada como de caráter aplicativo. Eu já falei aqui com vocês, sobre a questão da aplicação. Então, o professor, o pedagogo se preparar de forma cognitiva, afetiva, estética, cultural, lúdica, artística, isso não é apenas, não tem nada demais, não é um excedente, é peculiar. Ser ético é você se preparar. Então, é peculiar a sua profissão você ser este profissional. Se preocupar com a afetividade, se preocupar com a parte cognitiva, ter uma aula legal, show de bolice para agradar o seu aluno, estética, cultural, lúdica, artística, tá certo? Práticas educativas, ou seja, a ética adjetivada como uma coisa aplicável. Então, aplicar a ética não é falar de ética, é você ser um profissional ético na forma prática. E na linha K do mesmo artigo, nós vemos que sugere-se ao profissional pedagogo dar atenção às questões itinentes à ética, à estética
e a ludicidade. Aqui a gente faz uma súmula, né? Uma espécie de resumo. Ética, estética e ludicidade. Ser lúdico para poder você atrair o seu cliente é o aluno. Eu estou falando na linguagem de cliente, eu não estou sendo mercantil não, viu gente? Na realidade, eu tenho uma simpatia com esse termo, mas eu sei que o seu aluno é uma audiência, né? E nada de ser capitalista não aqui. Então, no contexto do exercício profissional, tanto em âmbitos escolares quanto em âmbitos não escolares, articulando o saber acadêmico, a pesquisa, a extensão e a prática educativa. Aqui esclarece como você pode trabalhar, né, de forma ética. Não adianta você ser um professor apenas que demonstra o conteúdo, mas você precisa ser uma autoridade acadêmica e implementar atividades práticas de pesquisa e extensão como forma de implementar a ética, como forma de ser um profissional ético. E também no artigo 8º, veja só o que diz o artigo 8º desse dispositivo. Aponta a ética enquanto atitude a ser desenvolvida no estágio curricular. Então, desde o estágio até a sua atuação, a ética está presente. Então, assegurar aos graduados de educação profissional em ambientes escolares e não escolares, este ponto também poderia ser um sinal de intenção de que a formação profissional viesse a tomar, a ética como comportamento observável e, por sua vez, tornar uma competência. Ética tornar-se uma competência. E competência é quando você tem conhecimento, habilidade e você faz. Não é ético e não é competente eticamente apenas quem conhece. É quem conhece também. Conhecer e não ter condições de realizar também não vale. Habilidade. Conhecer e ter habilidades de fazer e não fazer também não funciona. Por isso, atitude. O profissional competente eticamente conhece, tem habilidade para fazer, reúne as condições, as estratégias e ele faz. Considerações finais. Considerações finais. Ter competência ética é ser uma pessoa de habilidades, atitudes e conhecimentos, atuando em um contexto prático. Então, lembre sempre dessas 3 palavras: conhecimento, habilidade e atitude. Isso é competência, tá? Mobilizando todos os esforços para atuar o que sabe e, se sabe, promover o que a sua profissão propõe fazer. É conhecer, é ser, saber e fazer. Então, o cara é sabidinho, ele sabe tantas coisas, mas não reúne habilidades. Mas ele tem habilidades, só que ele guarda para si, pois não é competente eticamente, porque precisa da atitude, fazer. Tá bom? Então eu quero agradecer demais a toda a atenção que vocês têm dado a essa disciplina. Vamos priorizar os nossos estudos. Você tem textos aí para aprofundar. E quando for à tarde, né, já que esse vídeo provavelmente vocês estão assistindo pela manhã, lá nós temos uma atividade de avaliação que deve ser respondida na íntegra. Você tem 2 horas para responder essa avaliação. No mais, nós estamos no WhatsApp para responder através das mensagens. Um grande abraço do professor Ivo Lavô, abraço virtual. Fique em casa. A educação não pode parar.